Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nesta edição, vamos tratar da criminalidade e da segurança pública nas grandes cidades brasileiras. Para debater o assunto, convidamos o coordenador do Núcleo de Estudos de Violência da UFRJ, Michel Missi, a antropóloga Jaqueline Muniz e o analista criminal Guaraci Mingardi. Você já pode participar do debate ao vivo com a sua pergunta através do telefone ou das nossas redes sociais no site do Observatório da Imprensa. O rebaixamento da nota do Brasil pela Standard & Poor's foi manchete hoje nos mais importantes diários do país. A avaliação é macroeconômica, certamente passageira, mas quando uma ONG mexicana coloca o país com mais municípios no ranking mundial da violência, estamos diante de uma situação que talvez só poderá ser corrigida em uma ou duas gerações. Não foi manchete porque estatísticas são frias, mas a brutal reação do crime organizado à política de pacificação das comunidades vulneráveis é uma ameaça concreta, palpável, imediata. A contraofensiva da bandidagem veio atrasada, mas veio forte, está forte e vai continuar. E a polícia, despreparada, infiltrada, continua a atuar de forma tacanha e brutal. A morte da faxineira Cláudia da Silva Ferreira, atingida por um tiro e arrastada por um carro da polícia, resume tragicamente o novo capítulo da violência urbana. A contraofensiva do crime não ocorre apenas no Rio de Janeiro ou São Paulo. O tal ranking indica 16 municípios brasileiros no grupo dos 50 mais violentos do mundo. Maceió é o 5º, Fortaleza o 7º, Salvador o 13º. E você está chocado? Tem mais. O campo de batalha não se restringe ao Nordeste e ao Norte. Vitória é o 14º do ranking e Belo Horizonte o 44º. O Estado brasileiro não pode admitir esta ameaça à integridade do seu território e à segurança do seu povo. No início de abril, um contingente de 4.000 homens do Exército ocupará o estratégico Complexo da Maré, no Rio, e lá permanecerá o tempo que for necessário. O reforço dará às polícias militar e civil a oportunidade para se corrigir e livrar-se da banda podre e retomar a iniciativa. Não se pode esquecer que o crime organizado é o filho bastardo dos políticos sem escrúpulos e das milícias paramilitares. E este aviltante casamento só pode consumar-se quando a mídia se distrai e esquece sua função de fiscalizar poderes, denunciar abusos e proteger a cidadania. O papel da imprensa não é badalar eventos e promover celebridades. As máfias só prosperam onde a imprensa prioriza a própria prosperidade. Esta semana, imagens da auxiliar de Serviços Gerais Cláudia da Silva Ferreira chocaram o país. O Jornal Extra divulgou as cenas no site que foram acessadas por milhares de internautas. Na semana passada, traficantes expulsos pela polícia atacaram a UPP da favela de Manguinhos durante a madrugada. A destruição foi total.
Jaqueline Muniz, como é que você está vendo, você já trabalhou na operação, já esteve com a mão na massa, né? Na Secretaria de Segurança, como é que você está vendo essa reação, essa contraofensiva do crime, né? Não teria lógica, porque se fosse para reagir, teríamos reagido já há 5 anos, quando começou a política das UPPs, né? E agora, quer dizer, a coisa está consolidada, qual é a lógica do crime, de fazer essa contraofensiva? Olha, testar... Há várias maneiras de entender esses ataques pontuais. Eu tenho uma certa dificuldade de tratá-los como uma espécie de ação orquestrada do crime organizado. Primeiro, porque assim eu fosse, não que não possa sê-lo. Mas se fosse de verdade, então se trata de uma publicidade ou de um marketing negativo. Porque diante de qualquer ataque estruturado, necessariamente terá uma contraofensiva, como, por exemplo, o caso da ocupação prevista da Maré. Ou seja, diante de um ataque pontual aqui, eu vou e ocupo uma base logística da economia criminosa em outro lugar. Correto? Os ataques de terror, que eu chamaria melhor assim, eles se dão quando você tem a inferioridade do ataque, portanto, quando a defesa do território, hoje quem está no território é a polícia, né? Tecnicamente, a defesa é superior ao ataque, certo? Para você fazer ataques, é primeiro porque você não tem base social e econômica de sustentação para fazer a guerra, para recrutar 300, 400, 500 ou uma brigada de criminosos a ponto de resgatar território. Então, você não tem isso, que é o que garante um exército. Você não tem base social de sustentação que lhe permita fazer guerrilha, só te sobra atos de terror, porque esses são baratos. Baratos porque basta ter vontade, disposição e uma arma na mão e nenhuma inteligência por trás. Não há necessidade de uma articulação de inteligência. Portanto, esses ataques querem mostrar que são mais fortes do que são pontuais, podem estar apontando para outras coisas, como, por exemplo, a dificuldade do arrego ou acertos de conta, né? E me parece que atribuir a isso uma orquestração mais ampla tem um problema, porque se essa informação é uma informação qualitativa de inteligência, se ela vazou, é no mínimo porque ela é conjectural, ela não é procedente, porque ela sabota as oportunidades da vantagem da ação da polícia ou dos meios de força sobre a ação criminosa, seja ela pontual ou em grupo. Então, eu acho que tem muita coisa a ser revelada e que só o setor de inteligência, que eu espero que não seja uma central de fofocas, né, seja mais estruturado, mais articulado, possa fazer. Por que acontece? Para terminar o meu raciocínio. O problema das UPPs é, como eu tenho insistido em dizer, ela não é uma andorinha sozinha da PM que faz o verão da pacificação. O grande desafio das UPPs sempre foi, desde o início, a resistência social da população em função de um histórico, de uma memória dramática de encontros com a polícia nos últimos 30 anos, nas comunidades populares, e de outra recalcitrância armada que encontra guarida, né, digamos assim, nessa resistência social. Isto é previsível, estava no planejamento das UPPs. No entanto, para se fazer a UPP na sua primeira etapa, ocupação tática, estabilização de território, implementação de uma unidade operacional destacada e sustentação dela no tempo, demanda ações de inteligência antes, durante e depois. Ações de investigação. O que não se deu, a impressão que dá é que o setor de inteligência e a Polícia Civil mostraram e têm mostrado pouco serviço, é uma espécie de competição corporativa, seja da PM com ela mesma, seja dos outros órgãos de segurança pública. O resultado é o ataque. Ataques pontuais com resultados trágicos acabam por vulnerabilizar um processo de 5 anos. Especialistas da área de segurança criticam o modelo de segurança pública instalado no Rio de Janeiro, enquanto os jornalistas não se mostram surpresos com a reação do tráfico. A reação do tráfico, o ter ocorrido agora, é uma surpresa. Eu achei que ia ocorrer muito tempo atrás, porque, na verdade, o tráfico há 40 anos está dominando as favelas, assim como a milícia, e são negócios milionários, envolvem não só o tráfico, como gatonete, gás, vans, mototáxi. Isso são interesses prejudicados, interesses por onde haviam também políticos associados. O que me espanta é que só agora tenha ocorrido essa reação. Quanto à polícia, a polícia é despreparada há muito tempo. Nós podemos ter um salto de qualidade, né? Nem abandono, nem truculência. Mas a tal polícia de proximidade se mostrou polícia de abalroamento, porque não se improvisa uma mudança cultural nas práticas policiais sem também transformação na sua estrutura organizacional. E não houve, de fato, um investimento nesse ponto fundamental. Aquilo de que nós precisamos para que
os valores mais importantes que um dia parecia que a UPP talvez representasse sejam preservados e cultuados, é de uma transformação profunda das instituições policiais. Isso passa por iniciativas no governo, mas também mudanças constitucionais, a começar pela desmilitarização. Guaraci Mingardi, você está um pouquinho mais... tem perspectiva de São Paulo, pode ver o problema, inclusive enxergando também uma eventual conexão do problema do crime organizado do Rio com São Paulo. Como é que você está vendo essa questão, esse momento que nós estamos vivendo? É difícil comparar, porque o modelo criminal é muito diferente. São Paulo, até uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, tinha um modelo um pouco mais soft, que era um tráfico pulverizado. Você tinha inúmeros compradores, inúmeros vendedores. E foi aglutinando a partir da ascensão do PCC. No começo dos anos 2000, o PCC foi crescendo e foi aglutinando. Então não há disputa entre o tráfico, então a guerra do tráfico não acontece. O que acontece é uma guerra surda entre setores da PM e setores do PCC, que se matam nas ruas, como aconteceu em 2012, 2006, 2001, 2002. Então, existem algumas diferenças fundamentais. O que dá para perceber aí no caso do Rio de Janeiro é que, como disse o jornalista agora há pouco, alguma resistência era esperada antes. Mas, de qualquer forma, que a resistência viria de uma forma ou outra, vem. Quando começaram as UPPs, quando deu os primeiros casos, a invasão do Complexo do Alemão, eu falei, se você acuar muito, é que nem fazer com um gato. Você vai tirar um gato debaixo da cama e ele te arranha, porque você vai acuar ele. Uma hora ou outra o gato arranha. Foi o que aconteceu. Agora precisa ver se o Estado vai se intimidar com isso ou não. E como a Jaqueline disse, eu não acredito que seja uma coisa assim tão orquestrada, tão grande. O grau de organização não é desse porte para você poder falar, eu vou enfrentar o Estado. Alguns tomaram a iniciativa de fazer isso, agora precisa saber por quê. E a investigação é que tem que dizer isso, mais do que a inteligência, é a investigação mesmo. Quem participou, por que participou, que meios usou, é isso que a gente tem que ver. Michel Misse, mas, de qualquer forma, o governo federal, que está muito interessado nessa questão, evidentemente, tomou uma medida bastante avançada, não é? Inusitada, insólita, né? Decidindo que vai mandar uma tropa do Exército em abril, não é? É sinal de que há indícios de que estaria sendo preparada alguma coisa, ou há uma coisa preventiva com relação à Copa do Mundo. É isso que eu quero saber de você. Eu concordo com a análise do Guaraci e da Jaqueline. Eu acho que houve um certo exagero na cobertura da imprensa em relação aos acontecimentos em Manguinhos e na Penha. Inclusive porque houve uma coincidência entre esses ataques e manifestações populares que ocorreram também nessas áreas. E provavelmente houve algum grau de confusão na população em relação à polícia, se a polícia estava reprimindo o movimento que tinha a ver com a ocupação de um prédio, ou, enfim, eu acho que o grau de informação do que ocorreu ali é baixo. Nós não temos exatamente muitas informações sobre... E, curiosamente, nós ouvimos poucos os moradores, né? Nós ouvimos mais os relatórios oficiais do que os próprios moradores dessas regiões. Com relação ao governo, o governo responde, né, a uma demanda do governo do Estado, que aproveitou-se, de certo modo, desse exagero. Né? Há, evidentemente, dividendos políticos nessa tomada de decisão, tanto para o governo federal quanto para o governo do Estado. Eu acredito que é preciso considerar certas questões antes de tratarmos da resistência dos traficantes. A primeira questão é que o tráfico não acabou em nenhuma das UPPs. Portanto, não haveria razão também muito grande para essa resistência, já que o tráfico continua funcionando. Escondido, mas continua. Porque, na verdade, o que acabou foi o controle armado da comunidade. Só que esse controle armado está sendo exercido agora pela própria UPP, que mantém, portanto, de certa maneira, e independentemente de suas intenções, a proteção
ao tráfico, que agora não precisa mais se preocupar com isso. Michel, vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa volta com o debate sobre a segurança pública nas grandes cidades brasileiras. Esta semana, Maceió apareceu como o 5º município mais violento do mundo e o 1º do país. São dados alarmantes que condizem com a realidade da guerra do tráfico de drogas, com a certeza da impunidade, com um Estado que não investe na educação, na saúde, na segurança de qualidade. Isso tudo converge para a degradação social e para o mal que nos aflige. Hoje existe um grande apartheid entre a parte baixa, as regiões praianas e a parte alta da cidade, onde os ricos estão de um lado e os pobres estão do outro. E essa ala da pobreza, da miséria, fica à mercê do desbando, da bandidagem, do crime organizado. Jaqueline, o Michel tocou num ponto, e um pouco o nosso colega lá de Maceió também insinua isso, faz uma reflexão, é que é o papel da imprensa, quer dizer, a imprensa não está cumprindo aquela função de mediadora, né? Quer dizer, ela reproduz os comunicados oficiais, pensando em tranquilizar a sociedade, mas não está ouvindo a sociedade, a outra ponta. Como é que você vê isso? Você mexe com esse assunto tão... Eu pegaria o gancho do Michel para alertar a seguinte coisa. Primeiro, se fabricou, né, uma espécie de grande ataque à pacificação. E eu acho que esse exagero que o Michel chamou atenção reflete uma espécie de apetite de governo, não é tanto o uso de informações oficiais, mas em vários meios de comunicação ultrapassam seu lugar e querem exercer o governo pautando uma agenda e o medo é sempre péssimo conselheiro. Claro. Diante do medo, nós optamos pelas agendas ocultas ou implícitas ou subtendidas que ali estão. Então, por exemplo, quer ver uma questão? Esse ponto que o Michel colocou, primeiro, a ambição das UPPs não era acabar com o tráfico ou acabar com o pecado na humanidade ou acabar com o crime ou acabar com a violência, porque isso não se põe. Administrar a ordem pública é do daqui agora para daqui a pouco. É reduzir danos, é reduzir risco, é reduzir vitimização, correto? Mas a intenção de entrar para o crime ultrapassa a capacidade, intensidade e qualidade de uma ação policial, a não ser que ela decida matar os cidadãos para que o conflito deixe de existir. Portanto, ela também perde a sua razão de ser. Sendo assim, o que se pretendia era exatamente a chamada libertação dos territórios do domínio armado e legal. Correto? E, evidentemente, que com isso as práticas criminais se tornam mais difusas, menos, ocultadas nas vielas, nos becos e menos visível. Agora, é bom lembrar que tanto do lado da polícia quanto do lado da população, para quem vai lá para dentro da favela, porque a gente vai falar medir favela, como morador, ou tirar a favela como policial, percebe que essa resistência de parte a parte. Vou dar um exemplo, me desculpa a expressão, mas ela é importante para a gente situar esse ponto que o Michel colocou. De um lado, os setores da população resistentes desde o início, porque não se é obrigado a confiar numa polícia que violou direitos por décadas. Então, apelidou os policiais militares, os jovens policiais saídos da academia direto para as UPPs, de Smurfs. Por quê? Porque se tratavam de azuizinhos, uma espécie de autoridade de brinquedo. Não são os déspotas, os tiranos, os senhores da guerra do passado. E os traficantes que ficaram também não são mais os donos do morro. São apelidados de pulga de bunda. Essa é a expressão. Ou seja, microautoridades, uma disputa de autoridades, em busca de legitimidade, em busca de consentimento. Gostaria de lembrar que o efeito ostensivo de polícia no território, em Nova York, na UPP do Rio de Janeiro ou em qualquer lugar, é provisório e limitado no tempo. O que sustenta o efeito ostensivo de polícia em termos de redução de oportunidades de violências e crime ultrapassa a própria ação policial. E esse é um dos descompassos em relação ao UPP, porque hoje ela emprega 9.300 policiais, correspondentes a 20%
de todo o efetivo da PM. Para chegar a 40 UPPs, vai gastar 12 mil policiais, levando a escassez de policiamento na rua e a fragmentação dos recursos. Então, a tensão na favela entre polícia e morador é algo que tem que ser reconstruído em base de legitimidade para além do trabalho policial. O que está acontecendo é que a polícia sozinha tem que fazer o trabalho policial, o trabalho social, substituir as outras agências públicas, aquecendo uma demanda comunitária que não pode ser respondida pela coerção, e sim por mecanismos de coesão e solidariedade social. Tem que lembrar que o policial tem medo de tomar café no bar, na birosca da favela, com receio de acharem que o cidadão que serve é X9 da PM. Por outro, o cidadão tem medo de se aproximar do policial e ser reconhecido por quê? Porque os UPPs viraram um grande Big Brother, com camadas de vigilância. É todo dia o traficante mandando um recado dizendo que vai voltar, que o território é dele. Aqueles que se beneficiaram da economia criminosa ou das mercadorias políticas, que o Michel fala, estão ali dentro, correto? E a própria polícia é refém do seu mandato limitado num projeto ambicioso de pacificação que é muito mais que um projeto policial, né? Então, essas tensões estão ali, né? E elas revelam que é preciso escutar. Por quê? Porque o morador joga água na UPP, joga fezes na sede da UPP, da mesma maneira que o policial se sente ameaçado e vice-versa. Vamos ouvir aqui o Guaraci um pouquinho. Guaraci, o nosso foco do Observatório da Imprensa, naturalmente, é a imprensa. E nós estamos vendo aqui que realmente o elo que deveria existir entre autoridades e sociedade seria a imprensa fazendo essa mediação, não é? Daí a palavra mídia e etc. Como é que você vê esse trabalho da imprensa? Olha, o que eu vou falar você não vai gostar, mas a imprensa na área de polícia sempre pecou demais. Tem um problema grave que é o seguinte: o repórter policial sempre trabalhou com o dado oficial, com a entrevista, com isso, com aquilo. Quando ele conversa com o criminoso, é com o criminoso preso, é outra pessoa, não é mais o criminoso solto. Então, isso traz umas distorções muito grandes. Eu vou dizer uma delas, a mais simples, que isso eu vi quando eu fiz a minha pesquisa na polícia desde a década de 80, quando eu comecei a trabalhar lá para fazer minha pesquisa. Que é a seguinte: o sujeito ia para o distrito, apanhava feito um cachorro para confessar um crime, depois na imprensa saía que ele confessou espontaneamente, certo? Ninguém confessa espontaneamente. Quem confessa espontaneamente é o sujeito, um homicida que matou por um motivo pessoal, tal. Agora, um ladrão profissional, um traficante profissional não confessa nada espontaneamente. Isso daí é papo furado. E a imprensa engole isso com maior tranquilidade. E quando você aceita isso, porque sua fonte te disse isso, você está distorcendo os fatos. E esse, para mim, é o principal erro da imprensa na área policial. Aceitar o oficial como real, misturar as duas coisas. Nós vamos fazer nós vamos ouvir o Missi rapidamente, porque logo depois nós temos um propaganda eleitoral. Que você... Quero desenvolver esse tópico, porque para nós é o mais importante, é o Observatório da Imprensa. E Guaraci, a nossa posição é crítica com relação, somos jornalistas, mas críticos com relação à instituição, ao establishment jornalístico. Na verdade, mais do que operar como mediador, a imprensa tem operado como um ator nessa área. Assim, nós temos a bandidagem, nós temos a polícia e nós temos também a mídia. São os diferentes atores que compõem isto que é representado como a violência urbana no Brasil, né? Então, a participação da mídia nessa história toda ainda precisa ser, vem sendo aos poucos, mas é preciso ainda aprofundar, compreender melhor o seu papel, a sua função, o quanto ela tem contribuído para o controle social e o quanto, muitas vezes, ela tem contribuído para a sensação de insegurança. Não, eu acho que, sobretudo, essa, não é? Porque se ela está só vocalizando o lado oficial, chapa branca, realmente ela não está fazendo a ponte, não é? A mediação, ela não é a... Provavelmente porque ela crê, como você adiantou, que ao fazer isso ela diminui o sentimento de insegurança, já que ela passa para a sociedade que as instituições estão funcionando. Né?
Só que em outras áreas ela passa o contrário. Então, fica muito complicado, muito incongruente esse discurso. Uma palavrinha só rápida antes de nós fazermos o intervalo sobre a imprensa. Eu diria exatamente isso. No caso da segurança pública, a segurança, antes de ser um fato concreto, ela é uma expectativa, ela é uma percepção, ela é uma sensação, um sentimento. E à medida em que o trabalho da mídia ele vai sendo seletivo e arbitrário na da tradução dos atos de segurança e de violência em fatos jornalísticos, ele acaba contribuindo para o agravamento do temor. Seja quando exerce a censura, como chamou o Michel, seja uma espécie de maquiagem, de alívio, seja quando exagera na sua repercussão, dando toques ufanistas ou oficialistas do seu discurso. Eu vou te interromper, porque vamos fazer agora sim o rápido intervalo e voltamos em minutos, logo depois do programa eleitoral gratuito. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje discute o aumento da criminalidade. Para o sociólogo Luiz Eduardo Soares, a mídia deveria ter aprofundado o debate em torno das UPPs desde o início da implantação do projeto. A mídia mais relevante, nesse caso, estava associada ao projeto como coautora. Esse foi um projeto que veio da sociedade civil, da área empresarial, com o apoio de grandes grupos de mídia. Isso não nasceu da polícia, ao contrário, a polícia sempre reagiu a iniciativas desse tipo, particularmente a polícia militar. Isso não nasceu da Secretaria de Segurança Pública, isso nasceu de grupos empresariais que se associaram em think tanks e que discutiram os problemas. Eu não digo isso criticamente, acho que é um direito a sociedade civil em todos os níveis tem, e que bom que haja ideias e propostas e que elas sejam discutidas. Quando, entretanto, a mídia se torna, os setores, partes envolvidas diretamente na confecção do projeto, na sua implementação, etc., é claro que paga um preço na objetividade. A imprensa, sim, tem que estar próxima de um projeto, de uma política pública, que eu acho que é inquestionável, que é um caminho diferente, um caminho inovador. Nesses 30, 40 anos, quando o tráfico e a milícia tomaram conta de 1/3 do Rio de Janeiro. Eu acho importantíssimo que essa discussão seja feita sem envolvimento político por trás disso. O que estava discutindo era o esvaziamento econômico do Rio, o esvaziamento do turismo do Rio, as empresas fugiam do Rio. E o que os secretários de segurança faziam na época? Enxugavam gelo. Então eu acho, dizer que a imprensa tem envolvimento nisso, ao contrário, a gente publicou todas as críticas que aconteceram, nós próprios fizemos críticas. É um processo que vai vai e volta, é um processo que vai ter crítica, vai ter acertos, vão ter erros. Agora, você desqualificar isso por uma questão política, eu acho que é um desserviço ao Rio de Janeiro. Guaraci Mingardi, temos falado principalmente sobre o Rio de Janeiro, mas eu acho que o que acontece em São Paulo, e sobretudo com a imprensa de São Paulo, que não cobre São Paulo muito bem, vale a pena a gente se deter um pouquinho. E sobretudo porque é uma situação sui generis, quer dizer, aqui o crime organizado é menos organizado, não é meio fraccionado e tal. E o crime organizado em São Paulo é organizado, o PCC tem controle total, não é? Eu acho que sim. E essas coisas, nem o nome PCC costuma aparecer para não valorizar. Como é que você vê essa questão, a trincheira paulista? Acontece o seguinte, no caso do PCC, essa organização não é monolítica, não é uma coisa assim, tão que o chefe manda e chega a ordem até lá embaixo e é seguida ao pé da letra, mas ela tem um grau de organização razoável e pega o estado inteiro, não é só na cidade de São Paulo, nem na grande São Paulo, tem várias cidades do interior que também você tem gente filiada a essa organização. A diferença básica é essa. Quando eu acho engraçado quando o pessoal fala da facção que controla ou que atua nos presídios, não tem facção. Facção é uma parte, mas o PCC não é o todo aqui em São Paulo. O todo é a forma de dizer, porque eles têm de 70% a 80% do controle dos presídios. E é lá que eles obtêm a força deles. Porque todo criminoso profissional sabe que um dia vai ser preso. Então ele passa
pela filiação ao PCC, mesmo antes de ser preso, para poder, quando chegar lá dentro, ter alguns amigos. Isso é noticiado em parte, certo? O trabalho, o que acontece aqui é feito em parte. Então, durante determinados períodos, você não fala do assunto. Os dois principais jornais, a grande maioria dos jornais aqui, citam um nome, pelo menos. Falam PCC, Primeiro Comando da Capital. Mas a cobertura é muito esquisita, porque às vezes trata do assunto principal, às vezes trata da versão oficial. Quando acontece um evento qualquer catastrófico, que nem 2006, aí passa 6 meses falando sobre aquilo. Aí, de repente, desaparece do noticiário, passa 3, 4 anos com uma noticiazinha ou outra. Como se a organização tivesse deixado de existir. Como se ele não controlasse mais os presídios, como se controlasse mais da metade do tráfico de drogas aqui na Grande São Paulo. Porque não dá para entender isso. Não é mais notícia aquilo que eles fazem, certo? E, além disso, tem aquelas lendas. Em determinados momentos, aliás, é o PCC que diminuiu drasticamente os homicídios aqui em São Paulo. Em outros momentos, é o PCC que é o responsável pelos homicídios aqui em São Paulo. Então, o noticiário não tem linha, não tem informação, e fica muito na base da repercussão. Eu, por exemplo, dou 4, 5 entrevistas por semana, toda semana. E não é para comentar notícias, para repercutir, como coisa que eu soubesse um pouco mais que o outro, mas é a história da opinião de quem supostamente sabe mais. Você põe alguma coisinha lá, enche uma coluna e acabou. Pois é, essa coisa da repercussão, não é? Acaba ficando 10 linhas, já demos e tal. E com isso se escapa de dar o foco, o holofote para as coisas que são pertinentes e mais importantes. Como é que você agora está vendo e explica ao telespectador essa orquestração ou não orquestração, esse movimento que está havendo aqui no Rio de Janeiro, sobretudo, que é a sua área de atuação? Olha, em relação aos meios de comunicação, eu diria que, por exemplo, a fabricação e o exagero em relação a um ataque deliberado à pacificação, ao Estado de Direito, que não corresponde à realidade, a despeito dos efeitos trágicos que os ataques pontuais produziram, levou, na verdade, atendeu mais aos apetites do governo, tanto federal quanto estadual, do que às necessidades operacionais e técnicas de segurança pública. O exemplo disso é por quê? Porque em ano eleitoral, como eu estava dizendo aqui no nosso intervalo, as autoridades são esvaziadas do seu poder. A caneta são autoridades com prazo de validade. A tinta da caneta vai embora. O que acontece é que os setores internos do governo começam a disputar quais serão as comissões e os cargos do governo seguinte. Isso gera uma quebra da cadeia de comando e controle, sobretudo quando a expressão última de governo, que é o governante, larga a sua cadeira e começa a trabalhar, a aparelhar eleitoralmente o principal programa de governo, que eram as UPPs. Então, a ingovernabilidade expressa, e derivada diretamente do governante, acabou por fazer com que uma espécie de estímulo da mídia a recuperar a governabilidade. Por exemplo, com as operações que vão se dar agora na Maré. Elas têm menos uma necessidade técnica e operacional e muito mais um alívio para o governo para que ele possa retomar a governabilidade dos seus próprios meios, tanto policiais quanto dos outros recursos alocados nas UPPs. Então, isso não quer dizer que não seja pertinente a ocupação. Ela apenas veio muito mais como uma solução, uma construção política para atender a demandas de governabilidade do que propriamente se tivesse que atender aos requisitos técnicos do programa de pacificação colocados desde o seu início. Então, isso, por exemplo, tem a ver com essa lógica do pânico, do temor, da insegurança que acaba sendo péssima conselheira. No Rio de Janeiro, historicamente, se governa olhando o Bom Dia Rio, o RJTV. Toma-se decisão pautada exatamente nos meios de comunicação. E como a informação é miojo lamen, ela envelhece, ela é instantânea, então o governo sofre o tempo todo dessa esquizofrenia.
né? E isso sabota os esforços de política pública. Eu discordaria do jornalista que deu a entrevista para lembrar a ele que nos últimos 40 anos o Rio de Janeiro teve inúmeras experiências de policiamento em favela. Elas começaram no governo Brizola, com os chamados postos de policiamento comunitário. Depois, na década de 90, depois na década de 2000, com GEPAI, grupamentos especiais em área de risco, todos eles experimentos anteriores de polícia de proximidade ou comunitárias em favelas. Foram sabotadas por dentro. O maior inimigo da pacificação é o próprio governo, é o chamado tiro amigo. São essas disputas corporativas, correta clientelização das políticas públicas a serviço de resultados eleitorais. Isso se expressa em determinados acordos ou arranjos que envolvem a economia ilegal do crime. Então é preciso a gente ter lucidez, porque do contrário a gente joga a criança com a água do banho fora e começa a achar que tudo é uma grande novidade nova. O Rio de Janeiro tem essa mania de não pôr azeitona na empada alheia, gerando descontinuidade no processo de políticas públicas. Michel, como é que você vê? Eu acho que as UPPs são um programa bem sucedido, um programa que é aprovado, né, pela população, que é beneficiária do programa. Mas é um programa que carrega com ele alguns problemas graves, portanto, que podem também ser objeto de algum grau de tratamento. Primeiro, e o mais sério, não se faz um programa com essa ambição sem encarar a necessidade de reforma da polícia. A polícia está intocada, com todos os problemas que já se acumularam há meio século, pelo menos, no Rio de Janeiro especialmente. Isso não é enfrentado, é um problema. Você diz a militarização da polícia? A militarização, a cultura policial extremamente violenta, a corrupção generalizada em muitos segmentos da polícia militar e também da polícia civil, né? A dificuldade de entrosamento entre elas, né? A burocratização, né? A inteligência policial ainda deixando muito a desejar. Quer dizer, tudo isso certamente interfere num programa como a UPP. A relação com os moradores locais. Os jovens se veem humilhados, são revistados constantemente, as rondas nem sempre respeitam as pessoas. Quer dizer, falta efetivamente uma cultura de uma segurança cidadã. É preciso que a polícia compreenda que ela está ali para proteger os moradores locais e não para tratá-los como potenciais criminosos, que eles não são, são trabalhadores. É preciso também compreender que um programa que tem limites. Ele tem um custo muito elevado para o orçamento público, ele não pode ser estendido a todas as favelas do Estado. Exatamente. Então, isso evidentemente cria uma desigualdade entre as comunidades que recebem a UPP e as que não recebem. Além disso, como o próprio secretário de Segurança, que é um homem moderno, um policial moderno, já afirmou várias vezes, a UPP não pretende acabar com o tráfico, ela pretende controlar o que havia antes, né, que era o controle armado dos traficantes sobre o local. E isso eles têm conseguido. É importante agora avançar nesses outros níveis, nessas outras dimensões, para que o programa possa ganhar abrangência, diminuindo custos, por um lado, e ganhando o apoio mais relevante dos jovens e da população que mora nas comunidades. Isso aí é o grande desafio para os próximos governos. Agora sim, em São Paulo a mesma coisa, não é? Quer dizer, a população e a população jovem não confia na polícia, não vê o policial como seu amigo, seu protetor, não é? É o adversário que não trata com respeito, né? Se você tem dados a esse assunto? Veja, em lugar nenhum a população gosta do policial. O policial encarna autoridade. A população jovem, né? O jovem normalmente é contrário a qualquer figura de autoridade. O policial está fardado ou uniformizado, que seja, ele representa essa autoridade com mais facilidade. E aqui, no Brasil, em São Paulo particularmente, você repara isso a todo momento. O carro de polícia passa, então o jovem na rua grita coxinha, porque eles tinham o Vale Coxinha lá e tal. Então, você tem aquela disputa do espaço, certo? O jovem não gosta do policial e o policial não gosta do jovem. Mesmo quando o policial é jovem. Porque ele passou 8 meses na academia, sendo treinado para ser policial. Então tem um ditado
na polícia, na PM daqui, e acho que tem em outros estados, não sei se é parecido ou não, mas que diz o seguinte, que um policial fala, os policiais falam que paisano é bom, mas tem muito. Paisano é bom, mas tem muito, está mostrando que eles são diferentes. Eles não são paisanos, eles são diferentes do resto da população. Então, ele se sente diferente, apesar de ser jovem, se sente diferente do jovem e vice-versa. Essa rivalidade não vai passar. E se você me permite pegar um gancho nisso que o Michel estava falando, a questão da reforma policial é o mais importante, é aquilo que a imprensa deveria falar. Você tem inúmeros projetos para mudança. Você tem projeto de municipalização, de unificação, desmilitarização, não sei o que mais. Cadê a imprensa discutindo isso? A imprensa tinha que discutir isso e fazer com que as coisas aconteçam, porque não vai acontecer, porque as instituições não querem. Nenhuma das duas quer mudar nada, certo? E se não forem pressionadas, não vão mudar. E quem tem que representar, quem tem que buscar opinião disso daí é a imprensa. E ela não busca. Mas tem uma razão de ser. Não busca, ela, assim, de vez em quando só, né? A questão é que, no caso brasileiro, desde 1968, não teve-se reforma nenhuma de polícia nem do sistema de segurança pública no Brasil. Todas as intervenções, tanto federais quanto estaduais, a despeito de serem apelidadas de boas práticas, e elas são por uma troca mútua de gentilezas e de consentimentos e legitimidades, nada mais foram do que reformas incrementais. Nós temos a mania de tentar fazer remendo ao invés de desenhar todo o soneto. Ao invés de rediscutirmos o pacto federativo do exercício do poder de polícia ou do poder coercitivo do Estado ou da função regulatória do Estado, eu gostaria de lembrar que poder de polícia no Brasil está definido no Código Tributário de 1966 e envolve toda e qualquer agência de regulação e controle municipal, estadual e federal, não apenas as polícias. O que a gente faz? A gente faz remendo, ouve o galo cantar, desmilitarizar, unificar. Unificar foi tudo que não foi feito na Europa, porque tem uma coisa que a gente aprende em política com Maquiavel. Se o seu vigia é fraco demais, ele deixa a cerca aberta para todo mundo entrar, corromper e roubar suas galinhas. Se ele é forte demais, ele senta na sua cadeira. Democracia é nem controle de mais, nem controle de menos. O que acontece no Brasil? A gente vai remendando. Por exemplo, a Europa inteira são de polícias militarizadas. Todas modelo gendarme, de obrigação devida. Nem por isso são violentas. A gendarme francesa, por exemplo, é subordinada ao Ministério da Guerra e do Interior. A história de construção, nós não temos um pacto político federativo que determine o que pode e o que não pode no uso da função regulatória do Estado. Na polícia, é um mandato, é um cheque em branco, óbvio. Né? Ainda mais. Jaqueline... Né? Então, eu acho que, é claro que eu valorizo essas iniciativas, mas eu gostaria de chamar a atenção de que elas são, exatamente por a gente não debatê-las, como chamou a atenção, não, nós estamos fazendo elas isso. se tornam também fragmentárias, Jaqueline... como chamou a atenção o Guaraci. Vai desde a unificação à desmilitarização. Você tem razão, realmente, na Europa você tem isso. Agora, é preciso ver que lá também, essa polícia gendarme, ela está subordinada à função da polícia judiciária. No Brasil, não. Claro. Então, você, na verdade, tem uma situação que foi criada, particularmente, a partir da ditadura. Eu diria que uma das heranças da ditadura é essa situação, já que a polícia militar ela não fazia policiamento ostensivo até 1970. Foi a partir do AI-5, foi a partir de um decreto-lei dessa época, que ela passou a substituir a Guarda Civil, passou a substituir as radiopatrulhas e a exercer o policiamento ostensivo, sendo subordinado ao Comando Militar do Leste, no caso do Rio de Janeiro. Então, eu acredito que se nós não tocarmos, todos os especialistas são consenso na área que a Polícia Civil está mergulhada no cartorialismo e a Polícia Militar mergulhada numa concepção militarista de polícia. Só que tanto uma quanto outra produzem desgoverno, ingovernabilidade, incapacidade de responsabilização e de uso tanto qualificado quanto comedido de força. Esse é o problema. De novo, concordo com o Michel, só que tem um detalhe muito claro. Né? Qualquer controle judicial de polícia é sempre o controle do depois. Como a polícia é antes e durante a tomada de decisão em tempo real, onde quer que haja sistemas de accountability e responsabilização com subordinação ao judiciário, é sempre pós-facto. Não tem como se fazer justiça antes do que aconteceu. Senão, evidentemente, é tirania. Qual é o nosso problema? É que, claro que se pode desmilitarizar a polícia, não há necessidade, ela é um serviço civil por natureza. O nosso problema é que a civil sofre de excesso de horizontalidade, portanto, cada casta da polícia
polícia é um grupo autônomo e a pior coisa que pode acontecer em meios de força é sua autonomização predatória ou virar uma autarquia sem tutela. Ambas as coisas acontecem tanto na PM, que é militarizada, quanto na civil, que idealmente teria um modelo mais simpático. Olha, então nós temos um problema. O problema de fundo é mandato, é responsabilização. Isso é dizer muito claro, para dar só um exemplo final. O caso da moça Cláudia, os policiais envolvidos tinham vários autos de resistência, que não foram identificados. Por quê? Porque nós não temos o controle individual do uso de armamento e munição em nenhuma polícia do Brasil, talvez em São Paulo, que é certo? Então, olha bem como tanto fazia se fosse civil ou militar ali, que isso só ia aparecer diante da tragédia. Então, acho que nós temos que enfrentar essa questão de frente, desmilitarizar, sim, todas as medidas sob assentimento da sociedade, mas discuti-las a fundo, contrastando com experiências históricas, com a forma como o Estado brasileiro se desenhou e os mecanismos pelos quais o poder de polícia se expande no país, que não são só as polícias. Correto? Guaraci, como é que vai ser? Estamos agora numa fase, primeiro, rememorando os últimos 50 anos, mas de uma forma que eu acho que não tem essa profundidade que a Jaqueline propõe, quer dizer, refazer, não adianta só ficar olhando para trás, temos que ir para frente, né? E, sobretudo, temos eleições daqui a pouco, em nível presidencial, governador. O que a gente pode fazer para apressar um pouquinho isso? Eu não confio muito no que vai acontecer no ano que vem com os novos governantes, com os novos deputados, senadores. Não vão mudar grande coisa nisso. A experiência que nós temos é que esses órgãos só se lembram da segurança pública quando tem uma crise. Quando tem uma crise, aí todo mundo remete umas leis esdrúxulas que não tem nada a ver, não são pensadas, são só para dar satisfação para a população, principalmente para a imprensa. Então remete essa lei e depois esquece. Se a lei funcionou ou não, não interessa. Mas você mandou a lei vai ter seu nome lá. O que aconteceu em 88, com a Constituinte, por exemplo, nem na Constituição promulgada pelos militares a PM estava. Estava escrito sobre a Polícia Estadual. Não se dizia se era militar, civil. Agora, a Constituição do Cidadã, que nem falo, estabilizou uma coisa que, como disse o Michel, era recente. Você tinha aqui também, a Rádio Patrulha era feita pela Polícia Civil. Não estou dizendo que era boa ou não, mas era feita pela Polícia Civil. Você tinha a Guarda Civil, juntou com a Força Pública, criou a PM. Então isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, porque os novos parlamentares podem simplesmente manter tudo como é que está para ver como é que fica. Chegamos ao final deste programa. Quero agradecer a presença da antropóloga e cientista social Jaqueline Muniz, professor Michel Missi e do analista criminal Guaraci Mingardi. Na semana que vem, vamos apresentar um programa especial sobre o apoio e a participação da mídia no golpe de 64. Lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.